Ai, deixa eu ver quanto tá aqui o novo jogo do Bob Esponja. Tá, porra, R$100? Não vai dar não, vou ter que entrar pro job. Isso já aconteceu com você? Se a resposta for sim, hoje eu tô aqui pra te apresentar a Instant Gaming. Pra você que tá buscando joguinhos aí pro seu PC, Playstation, Xbox e até no Nintendo Switch, a Instant Gaming é uma das maiores lojas de case de todo o mundo, com a melhor parte sendo os precinhos. Desde os lançamentos até aqueles clássicos que você tá afim de reviver, ou o jogo muito pica do Bob Esponja, aqui você vai achar sempre no precinho camarada. Além disso, eles também contam com mais de 700 mil análises no Trustpilot e uma surpresinha pra quem clicar no primeiro link na descrição. Então, pra não perder a chance de apoiar o canal, dá uma olhadinha na descrição e conheça a Instant Gaming. Eu sempre gostei de South Park, a série, os filmes, os especiais e principalmente os jogos. E hoje em dia eu ainda tenho um carinho especial com os jogos. Há 8 meses atrás eu fiz 2 vídeos sobre os jogos de South Park, o South Park Stick of Truth e o South Park A Fenda que a Bunda Força. E são esses os vídeos que me lançaram hoje em dia na internet. Se depois eu pude falar sobre vários outros jogos, God of War, Sly Cooper, que é outra franquia que eu adoro, isso veio muito por causa desses vídeos de South Park. E já nessa época muita gente tava esperando eu falar de South Park Snow Day, a continuação desses últimos 2 jogos. Porém, já na época esse jogo não era tão bem falado, e com não tão bem falado, entenda que tem gente que preferia cometer incesto ao jogar esse jogo. Vamos! Incesto! As notas dele não eram das melhores e eu resolvi parar e esperar um pouco. Eu falei, beleza, alguma hora eu falo deles, por enquanto eu vou focar em outras coisas. E assim, eu basicamente criei o que foi o canal que todo mundo conhece hoje em dia. Assim nasceu o vídeo de Futurama, Coraline, Playboy Mansion, que por incrível que pareça é um jogo melhor do que você poderia imaginar, e toda a cara do canal acabou sendo criada nessa época. Porém, não importa quanto tempo passasse, eu vira e mexe ainda recebia algum comentário. Fala do Snow Day, por favor, fala do Snow Day, você já falou dos outros. Joga o Snow Day, é engraçado, ele é muito ruim, você vai gostar. E agora sim, o fim de ano chegou e eu sinto que promessa é dívida. E por isso que hoje é dia de falar do tão temido South Park Snow Day. Na verdade, calma aí. Eu acho que pra falar desse jogo, eu tenho que voltar um pouquinho pra falar sobre os outros jogos de South Park, pra te mostrar o quão foda eles eram. Então a gente volta aqui um pouquinho no tempo, chega ali em 1988 e joga South Park de Nintendo 64, que eu nunca vi, nunca joguei e tem cara de ter envelhecido igual um copo de leite num armário. Sério, eu vi gameplay disso aqui, esse jogo parece ser muito desinteressante, não tenho o que falar sobre ele, eu vou pular, foda-se, vamos falar do jogo bom que eu conheço. Avançando alguns anos na história sobre os jogos de South Park, a gente tem o que eu considero como o primeiro grande acerto de South Park. South Park The Stick of Truth. Esse foi o primeiro jogo de South Park que deu essa ideia inteira de RPG pra série e que funcionou perfeitamente. Eu simplesmente amo esse jogo e hoje em dia, olhando pra trás, eu me arrependo de ter jogado ele com um gostinho na boca de o próximo é melhor, então esse aqui deve ser meio ruim. Sendo que não, de longe, esse jogo aqui é muito legal. Nesse jogo, você chega nesse mundo de South Park, cria o seu próprio personagem e se junta ali com a turminha pra resolver a história atrás do cajado da verdade. E nisso você faz amizades, encontra grupos, segue personagens, você pode ser judeu, você encontra alienígenas, nazistas, zumbis, você faz o apocalipse, entra na bunda de um cara e no fim peida nas bolas de uma princesa e salva o mundo. Stick of Truth foi um puta jogo. Envelheceu muito bem, até hoje é muito bom. E o que é a minha maior referência quando eu falo sobre jogos de filmes e séries. Quando eu tô jogando um jogo de um filme e série, eu não quero ter 1 bilhão de referências na minha cara, me jogando. O que esse jogo faz de forma magistral. Ele, claro, que tem 1 milhão de easter eggs, referências, o cenário inteiro desse jogo, cada momentinho tem uma referenciazinha pra série, mas você não é obrigado a assistir a série pra entender. E na verdade, pelo contrário, se você nunca assistiu a série e jogar o jogo e depois gostar e querer assistir a série, você vai entendendo da onde que veio cada referenciazinha. Você percebe que aquele elemento tava ali porque era uma referência a um episódio de tal parte da temporada, o que é simplesmente muito incrível. O jogo também tem um sistema de parceiros muito legal, onde você pode escolher quem você vai jogar, se quiser ter mais ataque, mais defesa, se quiser jogar com um time de suporte. Esse jogo só é criativo demais. Você vai pro Canadá, tem uma fase no Canadá e o jogo fica em 8 bits porque eles ficam zoando que o Canadá é uma merda. É maravilhoso, puta merda, que jogo maravilhoso. Além de que o RPG aqui é tão bem feito que eu conheço muita gente que tinha preconceito com o gênero, conheço alguns ainda, você podia jogar um RPGzinho, né, Tucas? Que jogaram esse jogo aqui e simplesmente falaram, caralho, RPG pode ser legal. Esse primeiro jogo é simplesmente maravilhoso, tanto que algum tempinho depois a gente já teve uma continuação
continuação, o South Park, A Fenda que a Bunda Força. Continuação essa que é ainda melhor. Dessa vez eles pegaram a mesma coisa do jogo anterior, só que eles fizeram a mais. Eles pegaram um esqueminha simples de RPG de turno e transformaram num sistema incrível de RPG tático. Agora você tem que se posicionar no tabuleiro pra conseguir pensar como fazer seus ataques. A cidade que você tá é maior, você tem mais personagens, você tem mais poderes, mais classes, uma história maior e de longe, em especial pro brasileiro, uma das melhores partes desse jogo é a dublagem, já que ele veio dubladinho com as mesmas vozes que a gente via no desenho. Peguem o caos, eu estabilizo os sinais vitais de Super Crack. Ah, porra! Tá tranquilo. Mas que porra é essa, seu escroto? É uma injeção intracardíaca, Super Crack. Eu tinha que salvar você. Você tá falando sério mesmo? Essa porra podia ter me matado. Porque o desenho vira e mexe tinha que trocar uma dublagem aqui, uma ali, trocar um personagem, repetir ator. Mas no jogo teve um carinho especial, então cada personagem tem a sua voz e é muito bem aplicado. Eu acho que até hoje, inclusive, é uma das minhas dublagens favoritas de jogos. De tão bem encaixado que ficou tudo aquilo. E obviamente, falando nisso, eu não tô contando o NPC do GTA 4, que é simplesmente maravilhoso, perfeito, não tem como. Vai pra casa do caralho! Não enche meu saco não, asshole! Caralho, meu irmão, eu vou te meter porrada, amigo! Além de que esse jogo também é muito criativo, porque ele simplesmente resolveu mudar completamente a temática do jogo, que no primeiro era completamente medieval, todos os personagens estavam tematizados com artes medievais, e mudou tudo pra um jogo sobre super-heróis. Agora as crianças trocaram de brincadeira, então o jogo muda completamente, e a história dele também é maravilhosa, dessa vez envolvendo viagem no tempo, e até o Mitch Connors aparece no meio de tudo, que é simplesmente a mão do Cartman sendo o grande vilão de toda a parada. Além de que esse jogo também mexeu com as famosas críticas sociais de South Park e que são atuais até nos dias de hoje, como o esquema de dificuldade de você ter que selecionar pela cor do personagem, e que inclusive aquilo na verdade não é a dificuldade real do jogo, porque ele tem ali um sistema de combate onde você pode colocar dificuldade, e na verdade a cor do personagem vai interferir em ambientes externos, como por exemplo um inimigo que ia seguir você só um pouquinho, ele vai seguir praticamente a tela inteira só porque você é um personagem negro ou não. O que se você não me falar que isso aqui não é uma crítica social foda de South Park, tenho que dizer que talvez você esteja errado. O jogo já na época também tinha questão de identidade de gênero, que veio virar uma pauta 3 anos depois, onde no jogo isso é representado como os caipiras da identidade de gênero, que aparecem pra atacar você e falam: ah, não, esse garotinho aqui é cisgênero heterossexual, teremos que descer um cacete neles. Não tem como, mano, o jogo é simplesmente genial, e eu amo o A Fenda que a Bunda Força. E inclusive vale a pena falar que o A Fenda que a Bunda Força teve 2 DLCs, que são praticamente jogos novos, sendo essas a DLCs da Casa Bonita e a DLC do Acampamento Crocante, que trazem ali mais um pouco da campanha do jogo e são muito legais. As 2 DLCs trazem classes novas pro jogo, que inclusive são muito roubadas, sendo a classe de Necromante e a classe de A Última Viva. As 2 classes são absurdas de fortes e elas também trazem companheiros novos. Você tem o lendário Cereal de Frutas, também conhecido como melhor companion do jogo inteiro. Puta merda, o Cereal de Frutas é a coisa mais quebrada que tem nesse jogo. Zerar esse jogo no modo difícil com Cereal de Frutas é brincadeira de criança. Meu amigo, que personagem incrível. Inclusive, eu acabei de perceber que eu me empolguei e nem expliquei o que ele faz. Ele basicamente deixa o seu time inteiro imortal. Nada quebrado, super de boa. E a gente também tem a Henrietta, que é a personagem gótica e que faz pactos com o diabo, e que eu não joguei tanto assim, honestamente. Eu não lembro muito bem o que ela faz. Se eu não me engano, ela usava a ultimate, que ela invocava o Satã pra conseguir curar os aliados. Ela era uma suporte zona. Ou eu posso estar falando bosta, mas eu acho que era isso. E essas DLCs ainda eram também gigantescas. Como eu falei, era praticamente uma mini campanha que você tinha pra fazer a mais. Você tinha inimigos novos, mecânicas novas e até boss battles especiais as DLCs trouxeram. É sério, isso aqui é um exemplo de como fazer uma DLC legal. E ainda depois disso, teve um jogo de celular, que é o South Park Phone Destroyer. Uma galera falou pra eu falar desse jogo aqui no canal, mas honestamente, ele é meio foda-se. Ele é um joguinho muito mais legal de você só jogar do que ver um vídeo de um cara falando sobre ele. Eu acho muito estranho esse jogo. Mas o grande mérito que ele tem é que esse jogo é muito criativo. Se nesses 2 jogos a gente teve ali uma temática medieval e outro uma temática de super-heróis, o jogo de celular trazia todas as temáticas possíveis. Você tinha temática de indígenas, temática de cowboys, espacial, futurista, robôs, piratas, religiosos. Era muita coisa, um monte de preset. Até hoje, se eu não me engano, sai um presetzinho novo de vez em quando por causa dos lançamentos da série de South Park. E se algum personagem aparecia em South Park, pode botar fé que ele tinha uma versão específica
especial nesse jogo de celular. E a palavra-chave que eu quero que você anote aqui sobre esse jogo de celular é criatividade. Porque mesmo sendo um joguinho bem simples, com uma mecânica muito bobinha, quase um Clash Royale na horizontal, ele sabia aproveitar muito bem e criar várias temáticas em cima disso. O que talvez o nosso próximo amigo não saiba fazer muito bem. Porque agora sim, depois de eu te apresentar um pouco sobre o quão maravilhosos esses últimos jogos eram, chegou a hora da gente falar finalmente sobre o temido South Park Snow Day. Ai, vamos lá. Antes de realmente começar o vídeo, só queria dizer que esse aqui é um jogo mais curto de South Park até agora. O Snow Day dura ali mais ou menos umas 4 a 6 horas de gameplay, o que em comparação com os RPGs, que duram aí 12 até 20 horas, não é praticamente nada, é um jogo muito curto. Só que esse jogo é torturante. Foram provavelmente as piores 6 horas que eu já tive em toda a minha vida. E tendo dito isso, é bom você se inscrever no canal pra compensar as horas que eu perdi e que no meu leito de morte eu vou olhar e falar: maldito seja South Park Snow Day por roubar a minha alegria. E se quiser mandar um hypezinho também, de repente finalizar o ano ali no hype ali, eu tô agradecendo. Mas era só isso, agora sim, vambora de verdade pro jogo. Enfim, logo no início do jogo a gente consegue ver um detalhe muito importante. Ele é em 3D. O que já é muito diferente dos jogos de South Park, que sempre seguiam esse estilo 2D, ignorando, claro, o uso de 64 ali. O que é um ponto que eu vi muita gente reclamando, porque os jogos RPG seguem uma fórmula que é idêntica ao desenho, parece realmente que você tá jogando a série. Porém, eu tenho que falar que o 3D não é um problema. É algo completamente acostumável, e depois de um tempinho jogando, você simplesmente vai ignorar o aspecto 3D. É um negócio que eu vi muita gente reclamando, mas não é importante. Tem coisas mais legais pra reclamar. Mas enfim, agora sim, vambora pra aventura. Iniciando o jogo, a gente tem uma cutscene no estilinho de South Park. A gente vê a mãe do Cartman vendo uma notícia que uma puta tempestade chegou na cidade e que milhares de pessoas estão sendo atacadas por essa neve. E nisso então chega o Cartman com uma voz muito bizarra. Disseram que vai ser um dia de neve, vão cancelar as aulas, né? Ai, vamos lá. Antes mesmo de começar na história desse jogo, a gente tem que falar sobre a dublagem dele, que é uma dublagem muito estranha. Por algum motivo que eu realmente não faço ideia do que aconteceu, resolveram trocar o estúdio de dublagem de South Park, que era uma dublagem feita em Miami, e resolveram trazer as vozes pra São Paulo. Talvez algumas pessoas muito fãs de South Park tenham pegado que essa voz do Cartman já apareceu antes, no filme de South Park, O Maior, Melhor e Sem Cortes. Nesse filme, o Cartman já era dublado com essa voz, e o que eu acho que fez eu não estranhar tanto essa voz foi que eu comecei a assistir South Park pelo filme. Então eu já tava acostumado com o Cartman com essa voz esquisita pra vocês. Mas ainda assim, é realmente estranho. Não é uma voz fácil de se acostumar. E eu tô dizendo dessa forma porque eu não acho que a dublagem do jogo é ruim. Eu vi um monte de vídeos de gente falando que a dublagem era horrível e uma merda e não sei o que. E eu digo que aqui que quem sou eu pra atacar o trabalho do dublador? Eu não acho que a dublagem tenha ficado realmente ruim. Você consegue entender tudo que é necessário, a dublagem passa a mensagem. Mãe, é um dia de neve. É o dia mais mágico pra uma criança. Mas eu ainda sei que é muito estranho. Não tem como falar que não é estranho ouvir essa voz. Porém, o que eu acho que aconteceu aqui é um caso muito curioso, que é que honestamente a dublagem do jogo é a última coisa que eu me importo. Se for um problema tão grande as vozes não serem as originais, coloca em inglês e ouve a voz normal dos personagens. Mom, did you see how hard it's snowing outside? Yes, sweetie, and it's getting worse. E eu tô dizendo isso porque esse jogo é tão ruim que foda-se a dublagem dele. Parece que ninguém jogou essa merda pra conseguir falar mal do jogo. E a única coisa que eles conseguem xingar é a dublagem. Mas esse jogo tem tanta coisa pior do que essa merda que eu não tô nem aí pra dublagem do jogo. Foda-se ela. O bagulho é a gameplay, que é terrível. Mas enfim, voltando de novo, que eu já perdi de novo o fio da meada. O Cartman então chega e pergunta pra mãe dele se vão cancelar as aulas por causa da neve que tá tendo. E o repórter anuncia que milhares de pessoas estão morrendo e vão perder tudo por causa da neve. Mas que as aulas vão ser canceladas. Então o Cartman com isso fica muito feliz e resolve sair pra ter um dia de neve. E com isso a gente tem essa transiçãozinha do 2D pro 3D que, na real, é muito maneira de se ver. Eu sei que o preconceito com o 3D desse jogo existe, mas à primeira vista que a gente vê esse 3D é muito bonitinho, é muito bem feito e dá pra ver que os caras fizeram com carinho, não foi qualquer coisa ali. Afinal, a gente sabe muito bem como uma coisa feita pelas coxas deveria se parecer e é mais ou menos isso aqui. Enfim, o Cartman então resolve chamar o novato pra brincadeira, que no caso é a gente. E assim a gente pode criar o nosso personagem
personagem. Honestamente, eu achei o sistema de criação de personagem bem simples. Quando você compara com os outros jogos, parece que realmente tem menos coisa. O Afenda que a bunda força mesmo era um absurdo. Praticamente todo personagem tinha uma roupinha especial que você conseguia desbloquear. Você tinha um set pra cada poder de herói que você tinha. E você conseguia fazer combinações com isso. Era bizarro o tanto de roupinha que tinha lá. E aqui parece que eles foram mais seguros. Você tem ali chapéu, headset. De vez em quando uma referenciazinha com a estrela ninja no olho. Mas honestamente a criação de personagem é bem fraquinha. Tanto que inicialmente eu tô tentando me fazer ali no personagem. E aí depois de terminar eu falei, nossa, mas que bosta. Aí eu tentei fazer o Jojo da parte 8 e ficou ruim também. E eu percebi que tá, o problema é o sistema de criação. Enfim, eu montei ali um bonequinho extremamente básico, que era pra ser o bonequinho do canal. E a gente então tem que pegar um gesto pro personagem. Porque sim, esse jogo é um live service, like a Fortnite Battle Royale. Então a gente é obrigado a escolher um gesto pra poder mandar dancinhas no meio da partida. Mas pelo menos um ponto bom é que aqui tem uma das dancinhas que é a dancinha do Scooby-Doo. E que inclusive é a única dança boa que tem nessa porra inteira, mas é isso, dancinha do Scooby-Doo é legal. Com isso a gente sai então de casa e o Cartman liga pra gente falando que ele mudou um pouco as regras. Porque aparentemente alguém aí que não é a gente definitivamente ficou muito apelão na última brincadeira, então eles tiveram que mudar um pouco como ia funcionar. E isso é uma citaçãozinha legal, porque os outros jogos sendo RPGs, você podia grindar e ficar muito forte no jogo. Tanto que o nosso personagem no último jogo tinha o poder de peidar e voltar o tempo e criar uma duplicata peidal. Era bem maneiro. E justamente por causa disso eles resolveram mudar um pouquinho como ia funcionar. Então a gente tem a nossa missãozinha de ir até a escola de South Park. E nisso a gente já tá livre pra andar e explorar um pouquinho o mundo e aprender como funcionam os controles e tudo mais. E algo que inicialmente já é importante falar é que assustadoramente o sistema de movimentação desse jogo é idêntico ao Funko Fusion, um dos jogos mais cagados que eu já joguei nesse ano. De volta no jogo a gente tem ali um tutorialzinho básico. Essa primeira área é pra mostrar pra gente que papel higiênico é valioso, mostra que a gente pode entrar em neve fofa em alguns momentos do game, e a gente pode pegar algumas armas ali com o token pra gente poder atacar os inimigos. Onde inicialmente eu sinto que eu tava num pouco de estado de negação. Eu fiquei pensando, não é possível que esse jogo seja tão ruim assim, é um jogo de South Park. Então basicamente quando eu peguei a arma, eu fiquei ali defendendo o quanto esse jogo não deve ser tão cagado quanto falam que ele é. Ah, ó, a gameplay não tá estranha, mano, é gostosinho na verdade. Será que a internet exagerou de novo? Ah, a gameplay parece bacana. Tá, parece legal, parece legal. E mal sabia eu o quanto eu ia me arrepender dessas palavras. Ainda nessa área a gente consegue encontrar com o Jimmy, que tá ali pra vender algumas cartas pra gente. E que inclusive, detalhe importante, ele não é gago nesse jogo. Mas esse jogo também tem cartas. Cada carta é uma habilidade nova. E essa é a sua primeira. Ok, ignorando o Jimmy não gago, ele aqui no jogo vai servir pra explicar pra gente as cartas do game. Onde no caso essa primeira carta que ele dá pra gente é a habilidade da gente saltar usando nossos peidos. Habilidade essa que é insanamente ruim. Eu não sei nem explicar como funciona, mas você consegue dar um peidão e fica meio flutuando. É muito estranho essa porra. Recomendo fortemente você mudar quando puder. Ainda nessa areazinha do tutorial também a gente pode enfrentar uns inimiguinhos ali pra mostrar o sistema de combate do jogo. E também ali um sisteminha de arco que a gente pode usar pra acertar os inimigos e que é horroroso também. Nossa, que bagulho horrível. Tem que mirar e ficar soltando. Entendi. Calma aí. Ué, só eu vi o cara desaparecendo ali no nada? Ou eu tô ficando doido? Na verdade eu não tava ficando doido, é que alguns inimigos podem se esconder na neve fofa, mas o jogo não explica isso muito bem. E logo depois disso, mais uma mecânica que o jogo mostra é que alguns inimigos importantes podem fugir e irem pra outras áreas do mapa, onde você pode ser pego por uma emboscada e ter que derrotar outros inimigos por ali. E nessa área, mais uma coisa que a gente pega é mais uma carta com o Jimmy, que nesse caso é uma carta de totem de cura que permite a gente se curar e curar os aliados em volta. A gente então tem que derrotar esses bichos que aparecem nessa emboscada que a gente é pego, e logo depois disso, o jogo mostra o sistema de roguelike que ele tem. Sempre que você avança em uma área, você pode encontrar com o Jimmy e ele vai vender uma carta pra você. E essas cartas vão ser completamente aleatórias, justamente pro seu personagem não ficar muito forte igual foi nos jogos anteriores. O que é basicamente eles falando que você não vai poder ficar forte nesse jogo, porque ele é um jogo multiplayer, ele tem que ser balanceado. O que destrói completamente a graça dessa porra de jogo. E por último e não menos importante, o jogo também apresenta os aliados que a gente vai ter, que são esses 3 botzinhos que vão aparecer pra ajudar no meio da missão. Caso você esteja jogando no multiplayer, esses botzinhos vão ser os seus amigos. Porém, um problema que eles não pensaram muito bem é que esse jogo aqui foi feito pra ser um live service, pra você ficar jogando sempre, e que custa R$80. E que nesse exato momento tem 30 players jogando. E basicamente tá te condenando a ser obrigado a jogar com esses bots burros no time. E pra você ter uma noção, só o Stick of Truth nesse momento tem mais de 3.000 pessoas jogando, que é mais do que 30 pessoas. Acabando então
então esse tutorialzinho que a gente vai até o reino de Koopa, e lá o Cartman explica que agora o sistema vai funcionar com só 2 cartas pra ninguém poder ficar apelão demais. Aonde com isso a gente finalmente começa a gameplay. Como eu já falei, esse jogo aqui é multiplayer, porém ele tem uma campanha, e a campanha dele é multiplayer. Então logo no início a gente vai lá e conversa com o Cartman um pouco, e ele ativa pra gente a primeira fase do Lago Stark, onde a gente vai até o portal pra iniciar a fase, e tem ali um pequeno momentinho da história, onde o nosso primeiro inimigo vai ser o Kyle e o Reino dos Elfos. Ele tem uma discussão ali com o Cartman, mas no fim eles resolvem que vão batalhar, então a gente tem que escolher quais vão ser nossas cartas iniciais. E junto com isso a gente também tem uma apelação, que é uma habilidade apelona que a gente pode pegar, que é basicamente uma carta muito forte que a gente pode usar 2 ou 3 vezes ali durante a partida. E assim a gente inicia o Snow Day, onde ele tem até uma mecânicazinha interessante. Todos os capítulos, eles são divididos em algumas fases. Então você tem um iniciozinho ali, onde você só anda e explora um pouquinho o mapa. Depois você pode encontrar alguns inimigos pra ter que fazer uma batalha. E a gente finaliza pegando ali uma carta com o Jimmy e indo pra próxima área desse capítulo. E aí com isso a gente tem que andar de novo e enfrentar inimigos de novo e encontrar o Jimmy de novo. No caso eu falei errado, não é o Jimmy, é a Henrietta. Então caso você tivesse assustado aí porque que o Jimmy se transformou em uma gótica, é erro meu aí, pode continuar com o vídeo. E pegar cartas de novo e fazer isso de novo durante 6 horas. Esse é o pior jogo que eu já vi. É sério, brincadeiras à parte, eu acabei de te resumir o jogo inteiro. Ele é só isso. Eu sei que parece que eu tô sendo chato e falar, não, é GTA, você rouba carro, assalta as pessoas e faz missão, pronto. Mas não é esse o ponto. O jogo realmente tem só isso de gameplay. Existem sim algumas missões diferentes, mas elas são missões pra você buscar um objeto que vai fazer você ter uma batalha contra NPCs aleatórios. E um ponto importante que eu ainda não falei nada, mas é que essas batalhas demoram muito tempo. É papo de você ficar uns 10 minutos só batendo um NPC aleatório ali de um lado pro outro. Porque eles perceberam que eles tinham feito um jogo extremamente curto, com 5 fases basicamente, que eles alongaram isso de forma artificial, fazendo com que as fases demorem muito pra passar. Isso aqui sou eu fazendo a segunda missão do jogo. E olha o tanto de tempo que demora numa versão muito acelerada. Não é exagero, as batalhas disso aqui demoram muito tempo. Enfim, voltando pra Henrietta, que eu ignorei completamente, ela também vai dar algumas cartas, só que as cartas dela são diferentes. Elas podem melhorar uma carta que você já tem, ou mudar algum outro aspecto, como resetar as apelações que você ainda tem, ou melhorar a raridade da sua carta, o que é bem forte. A Henrietta, na verdade, é a coisa mais legal do jogo inteiro. E uma outra coisa que eu quero deixar bem claro é que eu vou pular basicamente 90% das batalhas desse jogo, porque elas são muito repetitivas. Teve uma galera na minha live que falou que só tava conseguindo assistir porque eram as conversas aleatórias ali. Porque se fosse pra ficar assistindo só gameplay do jogo nesse cenário repetitivo, que é tudo sempre esse cenário branco de neve, todo mundo ia ficar louco assistindo. Ou eu sou um merda mesmo e ninguém quis assistir a minha live, mas eu boto fé que é o jogo que é ruim mesmo. Mas enfim, ainda nessa fase a gente tem uma missãozinha ali no lago, onde a gente encontra o Randy congelado, e ele pede pra gente dar algum jeito de tirar ele de dentro desse gelo. Então a gente tem que ir lá caçar a chave de um caminhão pra poder ajudar, e também a gasolina pra poder ligar o caminhão. A gente então volta até o Randy ali e pega o caminhão e taca pra cima de onde ele tá, e com isso a gente consegue soltar ele de lá. Um detalhe legal é que aqui a gente tem uma nave alienígena que tem um alienzinho dentro, que é uma das referências mais clássicas de South Park. Desde o primeiro episódio de South Park sempre a gente consegue ver os alienígenas rondando pelo fundo, e no primeiro jogo a gente também tem uma nave alienígena que faz até parte de todo o plot daquele jogo. Só que eu tô dando destaque pra isso aqui porque essa nave é uma das poucas referências que você tem no mapa do jogo. Deve ter muita coisa que eu não prestei atenção, porque o jogo é uma bosta completa e eu tava com nojo de jogar, mas eu tentei prestar atençãozinho nos cenários, ver se tinha algumas coisas. Porém, o fato deles escolherem que o mapa ia ser todo num dia de neve faz com que metade do cenário seja neve. Então tem pouquíssima referência, o que os outros jogos sempre tiveram. No A Fenda que a Bunda Força, na verdade no Stick of Truth eu sou burro, tem um lugar que é um fotógrafo e que todas as imagens da parede daquele lugar são referências a algum episódio de South Park. Enquanto aqui, grande parte do cenário são brancos. Mas enfim, depois de abandonar a caverna, a gente acaba chegando no reino dos elfos e tendo uma batalha contra o Kyle, o rei elfo. E antes de mais nada aqui eu tenho que tirar o chapéu pra falar, porque eu vou xingar pra cacete o jogo ainda, mas as músicas das batalhas são tão épicas. Meu amigo, não tá escrito o quão boa é a trilha sonora de batalha desse jogo. Raramente a gente tem um foco grande assim nas músicas do jogo, já que grande parte dele você tá xingando o jogo por ele ser horrível, mas editando o vídeo aqui que eu tive que parar pra prestar atenção na música, meu Deus, que música incrível! E
E sobre a batalha em si, ela é muito chata. Meu Deus do céu. Esse jogo tem um problema muito grande nas batalhas dele, que é que os inimigos eles ficam toda hora fugindo e eles têm muita vida. Então a sua batalha inteira é você encostar no inimigo, dar um golpe, ele vai fugir e você fica repetindo isso de novo, durante muito e muito tempo. Eu sinto que isso foi feito como uma forma de não deixar o jogo tão fácil, já que 4 players jogando em uma call no Discord, conversando, eles conseguiriam conversar e meio que bolar as estratégias pra conseguir derrotar os bosses de forma tranquila. Mas, como ninguém tá jogando, é só uma batalha muito chata. É literalmente o maior bate-corre que eu já vi. Você chega no inimigo, bate nele, ele teleporta e você tem que ir lá caçar ele de novo e isso. Pra essa primeira batalha, eu até que vou passar ali um panozinho, porque eu tava jogando mal pra cacete, eu toda hora tomava o mesmo golpe do Kyle, é impressionante como eu sou burro. Porra, Kyle, vai se fuder. Tô me sentindo igual o Cartman, porra. Vai se fuder, Kyle. Mas o meu ponto principal ainda tá aqui. As batalhas ainda são muito longas e muito demoradas, já que o inimigo ele tem que ter vida pros 4 jogadores. Então se você não tiver junto com os 3 bots em cima do boss, cacetando ele sem parar, a vida dele não vai abaixar, porque não é pra uma pessoa só ficar dando dano, é pra todo mundo bater. Então dá pra dizer que demora um pouquinho, é meio chatinho essa primeira batalha, mas não é nada tão excepcionalmente ruim quanto parece. É só um pouquinho. Mas é bastante também. Enfim, a gente consegue derrotar o Kyle nessa primeira boss battle do jogo. E que se você realmente achou que não ia ter tier list no vídeo final do ano, meu amigo, você tá bem do enganado. E como você tem já os probleminhas, você tem que andar, correr, bater e ser só isso durante muito tempo e ele ter vida pra caralho. Até que a batalha inicialmente tava legalzinha. Esse início do jogo foi a parte que eu mais tava me divertindo, porque eu tava aceitando as coisas que poderiam vir. Até eu percebi que as coisas que viriam eram um monte de bosta. E eu só tava abrindo a minha boca pra comer um monte de merda. Eu falei, não tá muito legal isso aqui não. Eu me perdi onde eu queria ir com essa analogia. A batalha é bizonho, é isso. Próximo. Com isso a gente pode voltar até o castelo de Koopa e a gente vê ali um pouquinho como funciona um capítulo, que são várias mini fasezinhas com várias batalhas que a gente tem que fazer e termina com um boss. Com isso então a gente volta até o castelo de Koopa e lá eles têm uma conversa sobre alguma coisa muito estranha que tá acontecendo, porque essa neve já tá durando 2 dias, o que obviamente queria dizer que alguém tinha usado um feitiço de neve infinita e que essa pessoa ia querer destruir toda a South Park. Aonde depois de uma conversa ali, eles chegam na conclusão de que a única pessoa que poderia ter feito isso é o Stan. E assim a gente volta ali pro Castelo Koopa e a gente tem um negócio bem legal que é o arsenal do jogo. Esse é um pontinho interessante porque você tem um arsenal com várias armas que você pode ter. E isso é pra mudar um pouquinho a gameplay do jogo, pra ela não ser basicamente a mesma coisa por 6 horas. Que adivinha só, não funcionou porque o jogo ainda assim é a mesma coisa durante 6 horas sem parar. Chega a ter algumas arminhas que são bem diferentes, tipo, você pode ter uma varinha que lança fogo, porém eu simplesmente não achei utilidade pra essas armas. Mais pra frente eu consegui montar um combo que era tão absurdamente quebrado que eu só usei ele o jogo inteiro. Mas enfim, a gente tem um outro elemento no jogo também, que a gente pode ir no banheiro químico e encontrar o Soretinho, que é o nosso querido personagem merda de South Park, e que ele vai servir pra poder upar os seus status dentro do jogo. Mas enfim, a gente conversa então com o Cartman e a gente pode ir pra próxima missão, onde a gente vai ter a mesma coisa, só que no caso dessa vez a gente vai ter que derrotar o Stan. E sobre as cartas, o que eu não comentei sobre elas ainda, é que os upgrades das cartas são relacionadas à arma que você tá utilizando. Então você consegue upar a sua arma de alguma forma diferente, o que daria um fator rejogabilidade pra você ficar mudando sempre a arma que você tá utilizando e ficar trocando de cartas com ela. Porém, pela gameplay do jogo ser muito básica, de você bater e correr, isso não muda porra nenhuma, porque essencialmente você de novo está só batendo no inimigo sem parar por 20 minutos. Além de um ponto também interessante que eu só fui descobrir nesse segundo mapa: se você morre no jogo, você toma game over e você perde todo o capítulo. E você é obrigado a refazer as lutas que duram 10 a 20 minutos de porra nenhuma, de novo e de novo, sem parar. E isso foi tão insano que depois de 2 horas jogando, eu já tava ficando com dor física. Eu nunca senti isso e eu achava que era exagero, mas a minha gastrite atacou de uma forma absurda no jogo, porque o meu corpo não tava aguentando mais fazer a mesma coisa, toda hora, sem parar, a mesma gameplay horrorosa. Enfim, nessa parte da história a gente acaba encontrando com o Stan e ele tem um machado lá muito pica que derrota todo mundo com um golpe só. E aí, por conta do machado do Stan ser muito forte, a gente é obrigado a sair numa side quest no meio do mapa pra conseguir upar o nosso personagem e ficar resistente pra aguentar o machado. O que, embora pareça uma aventura muito legal, é você de novo batendo inimigo durante 10 minutos sem parar. Legal demais. E a gente ainda tem uma parte muito legal que é ali o bingo de jogo ruim, que é depois que a gente mata todo mundo aqui e consegue consertar uma catapulta, o jogo coloca mais inimigos e faz a gente ter que dar um rollback pelo mapa pra achar camisinhas usadas. Que legal!
Inclusive, calma aqui que isso aqui nem tava no roteiro. Eu só fui pegar a gameplay aqui pra mostrar no vídeo. E acontece que, desse momento até a batalha do chefe, não acontece mais nada além da gente andar e bater durante 40 minutos. É sério, a sensação de falar desse jogo é a mesma de falar sobre um pote de arroz. Você olha pra ele e fala, tem arroz. É isso que dá pra falar, porque não acontece nada. Muito tempo se passa, a gente então chega até a batalha do boss. E o Stan liga falando que a gente não vai enfrentar ele agora, e sim a Princesa Kenny. Ah, merda! A princesa Kenny tá com os dentes? Ah, não! Aquela vadia charmosa vai tentar impedir a gente com aqueles peitões! Tô fora! E vamos lá, Batalha da Princesa Kenny. De novo, uma trilha sonora excepcional. E a batalha não tem nem o que falar. É horrível de novo, quem diria? Na verdade, honestamente, a primeira mão, essa batalha até que tava legal, a gente tava conseguindo causar bastante dano na Princesa Kenny. Porém, chegou um momento em que os bots que estavam junto comigo começaram a morrer pra Princesa Kenny. E com isso, eu era obrigado a parar completamente a gameplay de ficar lutando contra o boss pra ficar de healer. Porque se os bots morressem e eu morresse logo em seguida, eu ia voltar 1 hora de fase. Ia ter que rejogar tudo de novo, de um jogo bizarramente repetitivo. Inclusive, teve um bot que bugou e ficou morto em cima de uma outra área que eu nem conseguia curar ele de onde ele tava. Então eu basicamente lutava essa luta tendo que curar 2 personagens, e se um morria eu voltava pra ter que curar ele, porque se eu morresse ele ia ter que vir me curar, senão era game over de novo, mais 1 hora de partida. É insano essa batalha. A única coisa que eu posso elogiar de verdade é que a barrinha de diálogo da Princesa Kenny é diferente pra ser referência aos episódios, e tirando isso, essa batalha foi tão desgraçada que eu simplesmente tive que fechar a live depois de finalizar ela. Eu genuinamente não tava mais aguentando esse jogo. No fim, depois de uma caçada pela Princesa Kenny que ficava voando com 0 de vida, eu finalmente consigo derrotar a Princesa Kenny. E acho que pela tortura que você já ouviu, eu detestei essa luta. Por um lado, ela tem uma musiquinha muito legal, e a Princesa Kenny também é muito foda. Tanto que no Stick of Truth eu jogava muito com ela, porque ela tinha a habilidade de poder encantar as pessoas. A Kenny era muito foda. Só que como eu mostrei, essa batalha é tenebrosa, ela fica voando, é horrível de acertar, demora muito tempo, e os bots morrendo me deixou insano. E eu ganhei gastrite desde essa batalha. Eu não tô preparado. Essa batalha pra mim foi horrorosa de se enfrentar. A gente volta então pro Castelo Koopa e eu resolvo dar um tempo ali porque eu ia ficar simplesmente louco de tentar zerar aquele jogo aquele dia. Vai tomar no cu. Que jogo merda, mano. Não, vai tomar não, vai se fuder. Com isso eu peguei ali pra respirar um pouquinho aquele dia, fui jogar outras coisas e resolvi voltar no dia seguinte, achando que eu ia conseguir zerar ali de boa. E spoiler, não, eu não consegui zerar de boa. Enfim, de volta no jogo a gente encontra um bilhetinho da Henrietta, onde falando com ela a gente descobre que isso aí é um modo que você pode repetir as fases de maneira mais difícil, porque é exatamente isso que eu quero, passar mais 1 hora fazendo uma fase, só que dessa vez mais difícil, e que eu posso morrer mais fácil pra ter que passar de novo mais 1 hora tentando. Genuinamente, a única coisa que eu consegui fazer pra tentar desviar um pouquinho o meu cérebro ali pra não ficar doendo foi encontrar uma lojinha de roupas ali e fazer o meu cosplay de Josuke da parte 8. E até os meus poderes eu troquei ali pra conseguir fazer exatamente o Josuke. Cheguei perto ali com um poder que era uma bolinha que ela sugava todo o ar em volta dela. Pelo menos com o resultado que eu fiz ali eu fiquei minimamente feliz. Então a gente de novo conversa com o Kiteman, pega mais uma missão e dessa vez vai atrás do Stan de novo. E um detalhezinho que acho que vale a pena comentar é que esse jogo tentou muito fazer aquele áudio espacial, que é aquele esqueminha que você ouve o som saindo de lados diferentes do headset. E melhorias pras armas. Nada que a gente não aguente. Isso vai te ensinar. E como você deve ter percebido, isso foi feito com o cu. O negócio é tão mal feito que chega a doer o ouvido. É um som muito alto de um lado do ouvido e nenhum som do outro lado. E melhorias pras armas. E depois um som muito alto do outro lado do ouvido. Isso vai te ensinar. A Mil, que é uma das ADMs da live, chegou a comentar que ela saiu com o ouvido doendo da live, justamente por culpa desse áudio de merda que eles tentaram colocar. Qual foi a ideia? Mas enfim, né, depois de reclamar um pouquinho mais, vamos voltar aqui pro jogo. A gente tem mais uma missãozinha do teste de força pra gente conseguir aguentar o machado do Stan, que é a gente ajudar o Jimbo e o Ned a conseguir pegar recursos ali pra rapaziada que tá passando fome e morrendo. Já pra economizar o seu tempo, eu vou mostrar que eu acabei morrendo durante a missão. Todos os NPCs morreram também, ou seja, eu tomei um game over e tive que repetir tudo de novo. Mas depois lá a gente faz lá a mesma coisa, pega um item sagrado, mata NPC, volta de novo, entrega tudo e prau. Depois a gente tem outra missãozinha diferente de roubar as revistas dos sextanistas, aonde fazendo isso eles simplesmente trazem um
puta caminhão pegando fogo no meio da batalha. Que por mais legal que pareça, no fim é só a gente de novo tá matando NPC enquanto a gente foge de um negócio. E é isso, próxima parte. Pra parar esse caminhão, a gente tem que ficar usando ali um gerador pra conseguir ativar um eletroímã. E com isso a gente trava ali ele. E aí a gente pode avançar de novo pro próximo mapa pra derrotar mais inimigos. Só antes disso a gente ganha ali um bônus que a gente pode interagir com o Soretinho e ele joga um jato de bosta pra gente comer. E aí com isso a gente pode avançar pra próxima parte. A gente então mata mais inimigos aleatórios e genéricos ali. E finalmente, depois de bom tempo, a gente chega no Sten. Onde, de novo, acredite se quiser, a trilha sonora é bizarra de boa. Puta merda. E na verdade essa batalha contra o Sten em si, eu gostei demais. A luta foi legal, a trilha sonora é boa, a luta é bem criativa, você tem que usar uns canhões pra jogar bolas de boliche pra conseguir quebrar ali o lugar onde o Sten tá. E no meio da batalha, o Randy aparece ali pra ajudar o filho dele pra poder atacar você também. De longe, é a batalha mais criativa e legal que a gente tem no jogo. E talvez eu arrisque dizer que ela é uma luta boa. Talvez eu arrisque dizer que tem uma coisa bem legal num jogo que eu achei uma merda completa. Porém, um pontinho que eu tenho que falar é que mesmo sendo uma luta muito legal, eu sabia que se eu morresse aqui, eu ia ter que repetir a fase inteira de novo, e é uma fase insuportável. Então era um mix de felicidade da luta ser boa e tristeza de se eu morresse eu ia ter que refazer tudo de novo. Felizmente, como tudo que é bom dura pouco, a gente vai lá, derrota o Sten, e eu basicamente já falei tudo, a batalha dele é legal pra cacete, você enfrenta tanto o Sten, tanto o Randy, é de longe a batalha mais foda do jogo inteiro, não tem como, mano, tipo assim, aqui é tier máximo, aqui ó, aceitável. E volta de novo até o reino de Koopa. Aonde de volta no reino, agora que a gente conseguiu derrotar o Sten, o Cartman pergunta o que o Sten tava fazendo, e ele então fala que não tá fazendo o feitiço de neve, até porque ele não queria matar toda a cidade. Só que o o Sten percebe que tá muito estranho é que o Soretinho chegou pra ele pra entregar matéria escura, que foi o que deixou aquele machado dele tão poderoso. E assim eles entendem que provavelmente o responsável por tudo aquilo é o Soretinho, já que depois que o Soretinho deu opiniões muito polêmicas na internet e na televisão, a cidade de South Park cancelou ele e ele foi expulso de lá, o que significava que se tinha alguém que tinha motivos e poder pra dominar a cidade, esse alguém era o Soretinho. Só que é aí que a gente tem uma revelação, porque nesse mesmo momento a gente tem um flashback do Cartman, onde a gente vê ele servindo chocolate quente pra galera que tava passando frio naquele Natal, porém alguma coisa acontece quando as pessoas estão tomando aquele chocolate quente, e a gente descobre que é porque ele na verdade é feito com o Soretinho. E aí, com isso em mente, a gente pode se preparar pra ir pra próxima missão. Eu aproveito pra trocar de arma pra aquele machadão do Sten, que é absurdamente quebrado, é a arma mais forte do jogo, recomendo todo mundo usar. E aí, com isso, eu pego pra ir logo na missão pra te conseguir ir atrás do Soretinho. E é nessa hora que o Cartman se revela pros amigos dele como o traidor e que tava do lado do Soretinho pra eles conseguirem fazer a neve infinita e impedir que ninguém mais tenha que ir pra escola. O que inicia, assim, mais um capítulo e que você já deve ter percebido que vai ser a mesma coisa durante muito e muito tempo. Pelo menos nessa fase a gente tem uma mudança, que são os mesmos inimigos exatamente igual, só que dessa vez eles têm ali uns negócios no olho, que claramente quer dizer que eles estão do mal. Além de que nessa fase, não se preocupa não deu erro, é que eu morri depois de passar meia hora na fase e fui obrigado a refazer tudo de novo, então eu fiquei puto mais uma vez e precisei parar de jogar pra resfriar o cérebro. Não, é sério, olha o estado que eu tava, mano, eu tive que abrir a live sem webcam porque eu não tava mais aguentando o que eu tava fazendo. Acredite se quiser, nessa fase a gente de novo não faz nada além de matar personagens aleatórios durante 1000 horas. Tem até uma única mecânicazinha que vale a pena comentar, que é ali uma arena você tem que ficar ali no meio e expulsar os inimigos, mas é só isso. E aí depois a gente vai numa caçada contra o Cartman, acaba tendo que enfrentar a mãe dele junto com os outros adultos possuído por causa desse negócio do Soretinho. E a gente finaliza essa área encontrando ali com o Cartman na batalha dele, onde de novo vale a pena destacar a musiquinha que tem, que é muito boa. Sobre a luta em si, a luta do Cartman até que é criativa. A gente tem que ficar enfrentando um Cartman gigante no meio da batalha, enquanto luta com o Cartman pequenininho. Só que de longe essa foi a luta que eu mais fiquei com medo de avançar, porque eu sabia que se eu fizesse alguma coisinha errada, esses dois Cartmans podiam me matar muito fácil e eu ia ser obrigado a resetar tudo de novo e de novo. Mas se não fosse o aspecto roguelike do jogo, de você morrer e resetar inteiro, provavelmente essa luta seria mais legal, porque você ia morrer e ir aprendendo com os seus erros. Tem até uns momentos que o Cartman ele se clona, tem vários Cartmans pelo mapa, você tem que achar o Cartman certo. É uma ideia muito maneira e pra mim só a execução que é completamente
podre. E aí com isso, com muito medo de não acabar morrendo, a gente consegue derrotar o Cartman com um combo insano de bolas. E essa batalha é até estranha, porque eu sei que ela é boa, mas eu odiei ter jogado ela. Eu sei que ela é criativa, eu sei que o Cartman gigante, os outros Cartmanzinhos, os clones funcionam muito bem. Porém, enquanto eu jogava, eu tava com muito medo de morrer e ter que ficar de novo mais uma hora fazendo uma fase muito repetitiva. Eu vou deixar aqui junto com o Kyle, só porque eu acho que eu gosto das duas mais ou menos parecidas. Mas o sentimento que eu tive com essa aqui foi bizarro. Nossa, foi muito estranho jogar. E com ele derrotado, a gente pode voltar pro castelo de Copa e ir pro último mapa atrás do Soretinho. E mesmo que eu saiba que eu vou ler nos comentários, eu quero só garantir aqui, porque quando eu falo que o fator de você morrer e resetar tudo é chato, não é porque eu não gosto de roguelike. Até porque um dos meus jogos favoritos é basicamente o roguelike, que é o The Binding of Isaac. Eu não tenho 1200 horas naquele jogo à toa. É porque eu gosto do jogo. A diferença é que a jornada do Isaac é legal. Não é só derrotar o boss que é interessante. Toda a jornada e aventura é divertida. E nesse jogo, você tem um monte de caminhos ridículos e chatos e longos e um bossinho legal. E que às vezes nem é tão legal, porque você sabe que se você morrer, você vai ser obrigado a de novo resetar todo o caminho de inimigos chatos, ridículos e bundas. Mas enfim, voltando de volta ao capítulo, as crianças acabam encontrando com o Soretinho e ele revela que as crianças tinham razão. Ele tá extremamente puto porque ele foi expulso de South Park só porque, de acordo com ele, já tinha feito ali só umas piadinhas racistas. E aí, por conta de ter sido abandonado pela cidade e principalmente pelas crianças que sempre estavam ali com ele, ele resolveu que ele ia criar toda aquela nevasca pra acabar com South Park. E assim a gente tem o último mapa desse jogo. E que, pra falar a real, não é tão ruim assim. Honestamente, esse mapa foi o mais divertido porque ele é um mapa meio vertical. A gente meio que vai escalando as coisas pra chegar em algumas áreas e parece que eles realmente estavam com um pouquinho mais de criatividade pra montar esse lugar. Além de que eu também não sei se é porque eu tava explorando mais, mas eu encontrei muito a Henrietta, por exemplo. Então eu tava muito forte porque eu conseguia pegar vários buffs dela que eu encontrei pelo mapa. E como eu já tinha comentado mais cedo, todos os buffs da Henrietta são muito absurdos. Como um buff que eu tinha pego em que eu sacrificava uma outra carta, só que por causa disso o meu machado ele ficava sempre no nível máximo, então ele causava muito dano. Só que tirando isso, honestamente, é a mesma coisa de novo, é mais uma vez você encontrar mais inimigos e matar de novo em um mapa branco. Honestamente, se não fosse a paleta de cor que muda um pouquinho e alguns lugares são mais azuis, outros são mais escuros, se eu te falasse que isso aqui seria uma fase do primeiro mapa, talvez você acreditasse, porque não muda praticamente nada durante o jogo inteiro. Enfim, depois de passar 1000 horas ali matando pessoas aleatórias, a gente chega no esconderijo do Soretinho, e lá quando a gente vai mexer com o Soretinho, a gente acaba caindo em uma armadilha, e ele acaba chupando toda a matéria escura que ele tinha dado pra gente, o que faz com que ele fique hiper poderoso e se transforme no Super Soretinho. Ok, vamos lá, né? Você já sabe o que eu vou falar, então aí, ó, toma o de gifzinho dançando, vai, toma. E que vamos lá, né? Batalha do Soretinho, eu tenho que falar que foi a batalha mais ok que eu fiz. A ideia da batalha é horrível, você tem que ficar caçando mini soretinhos com papel higiênico pelo mapa, e aí você tem que usar esse papel higiênico pra jogar na cara dele. E a parte ruim é que é muito chato você caçar esses papéis higiênicos. Os seus amigos nessa partida basicamente ficam toda hora morrendo, então você é obrigado a ficar curando eles de novo, de novo e de novo. E a batalha nem difícil é, porque o maior problema é achar o papel higiênico. Mas conseguindo pegar ele, é só você jogar em cima desse monstro gigantesco que você consegue matar ele muito fácil. E o ponto dessa batalha é que eu achei ela tão legal porque o jogo tava acabando. Parece piada, mas eu já não tava aguentando mais isso. E quando eu cheguei nessa batalha eu fiquei tão feliz que era finalmente o último combate. Era só acabar com ele e pronto. Eu finalizava o jogo e podia dormir em paz aquela noite. Então é só isso que a gente faz. A gente pega ali um papel higiênico, chega num canhão, joga em cima do monstro gigante e consegue derrotar ele super tranquilo. Inclusive, calma aí. E com isso, por um milagre, o jogo volta a ter um estilinho 2D e a gente vê a conclusão de toda essa história. Agora com o dia de neve finalmente acabando e a gente salvando todo mundo. E nisso a gente vê as crianças ali conversando um pouquinho, até que Jesus aparece. Ele diz que as crianças não aprenderam o que é o Natal e que elas têm que aprender a perdoar. As crianças perdoam o Soretinho por tudo que ele fez, já que afinal de contas o Soretinho nada mais é do que uma merda de Jesus que veio pra trazer alegria pras pessoas. Sim, eu rushei completamente esse final porque eu achei um insulto ele
eles quererem fazer essa ceninha com a animação normal, depois de me fazerem sofrer por 6 horas de gameplay. Eu detesto esse jogo. Morram todos os produtores disso. Como vocês pegaram aqueles RPGs maravilhosos e fizeram isso, sendo uma continuação direta? Christopher Todd vai tomar no cu, Casey vai tomar no cu, Efson, Senna vai tomar no cu, Camila Carvalho, brasileira, filha de uma puta. Pois é, eu tava meio exaltado. E ai, vambora pra considerações finais, só pra eu finalizar esse jogo aqui por completo. Eu achei ele horroroso? Sim, muito. Horrível. Eu não brinquei em nenhum momento quando eu falei que esse jogo me fez fisicamente mal, mano. Eu realmente fiquei com gastrite depois de jogar. Tava realmente sofrendo pra zerar esse jogo. Tanto que ele é curtinho, como eu falei, ele tem ali 6 horas de gameplay. E eu precisei de 3 lives pra conseguir zerar, porque eu não tava aguentando, mano. O jogo é doloroso. E a real é que o único problema dele é a gameplay não é tão divertida e ele é repetitivo. Basicamente é isso. O vídeo inteiro que eu falei se resume nisso aqui. Tem outros mini problemas que eu comentei, mas esses dois são os grandes principais. E esse jogo ter saído depois dos RPGs de South Park e como até uma continuação direta dos RPGs é basicamente um insulto pra rapaziada que gosta dos RPGs. Como eu falei, eu era apaixonado pelo RPG de South Park, ainda sou. Se hoje eu tô aqui no YouTube conseguindo fazer muita coisa, foi por conta desses RPGs que eu adorava. Eu resolvi fazer um videozinho no passado e a galera assistiu. E aí quando tem um jogo novo, a gente espera que ele vai ser legal. Ele não é. E eu sei que você não precisa confiar na minha palavra, mas vai por mim. Eu também achei que estavam exagerando. Eu juro pra você. E aí eu fui jogar e vi que sim, ele era horroroso. E mano, eu fui ver ali, tipo, Snow Day e review. Ninguém tinha zerado o jogo, mundo falou que dropou, que desistiu. Seria essa a primeira gameplay completa na face do YouTube? Que jogo difícil, cara. Difícil de engolir. Quando eu falei que ia falar desse jogo, eu vi uma galera falando que jogou com amigos, jogou com a irmã e falou que era legal. Só que aqui entra a regra básica do game design. Qualquer jogo é melhor com os amigos, incluindo o jogo do pão. O ponto não é que é legal jogar o jogo multiplayer. O ponto é que é legal jogar multiplayer. O jogo ali, foda-se. Até porque grande parte fica você xingando esse jogo como ele é horrível. Eu não me importo com o gráfico 3D. Eu não me importei com a dublagem. Depois de um tempinho você só começa a aceitar e ignora. Você vive no TikTok, irmão. Você fica o dia inteiro rolando shorts. Você realmente acha que vai ficar prestando atenção 100% na dublagem? Vai ficar com hiper foco naquela dublagem? Não, eu não vou prestar atenção em mais nada além da dublagem, porque eu sou muito... O real ponto desse jogo é que ele é chato pra cacete. É isso. Sempre foi isso e sempre vai ser isso. Ubisoft, por favor, volta pra fazer outro jogo. Eu preciso de você. E no fim, esse aqui foi o vídeo de South Park Snow Day. Eu espero que você tenha gostado. No finalzinho eu tive alguns problemas, acho que deu pra perceber que eu rushei um pouquinho ali. Mas é porque esse jogo realmente foi complicado de gravar. Depois de muito tempo, tá finalizado aí sobre toda essa grande trilogia de South Park. Ainda tem os outros jogos, mas eu não sei se eu volto a falar deles em algum momento. E talvez as DLCs que eu... E talvez as DLCs que a galera queria. Mano, talvez eu faça em live, não prometo muita coisa. Mas eu queria pelo menos finalizar esse ano com uma coisa especial, que foi South Park, esse jogo que lançou o meu canal e fez eu conhecer muita gente esse ano. Muito obrigado. Eu queria só agradecer a todo mundo que assistiu o canal, assistiu os vídeos, compartilhou, deixou o like, se inscreveu, comentou. Qualquer coisinha ajuda demais quem tá no YouTube, você não tá nem ligado. É bizarro, é assustador, inclusive. Esse ano agora que tá vindo, eu quero fazer muitos mais vídeos. Quero fazer projetos maiores. Quero comentar de jogos melhores. Inclusive, talvez a gente abra o ano aí falando de um jogo bom de verdade. E eu espero ter você aí pra acompanhar a gente nessa próxima jornada, porque eu espero que você goste. Porque eu vou estar tentando fazer sempre pra melhorar, né? É isso, não sei mais o que falar. Aí na tela tá aparecendo uma fanartzinha do meu mano Squeak, do Irônio de Madame Cassandra, do último vídeo que a gente teve aí, do Bob Esponja. E que inclusive, se em algum momento eu falei mal daquele jogo do Bob Esponja, irmão, eu retiro completamente o que eu disse. Depois de jogar esse jogo aqui, nossa, eu jogaria 1000 vezes aquele jogo. Que inclusive eles até foram feitos pela mesma empresa, acho que vale a pena a curiosidade aí pra quem ficou até o final do vídeo. Mas por mais é isso. Se quiser mandar uma artezinha também, é lá no meu Twitter, mano. Cola lá, ou cola em live também pra conversar com nós aí, porque esse ano aí prometemos trabalhar. E claro que eu também não posso deixar de agradecer aos membros que ajudaram muito esse ano, vocês não estão nem ligados. Muito obrigado a todo mundo. Eu sou sempre obrigado a deixar um salve especial pros membros irados do canal. Pablo Isaac, que... Nossa, eu lembro o nome de um amigo meu aí que desapareceu, um tal de cabeça, não sei porquê. Gino Nokuma, Dead Purple, Rutra, Sr. Luthor, Tio Caribou, Nugget, Rudy YT, Tuti, Guilherme, Mauro Rocha, Flipo, Viton, Sem Nome, Pedro, Gogato, Marco Crazy Dude, Diego Douglas, Renzi22 Diório, Jonas, Polaco, Dunks, War, Ludi Kaká, Kirino, Tel Salazar e sei lá, moleque. E um salve mais especial aos membros insanos do canal, que são os doidos, maluco, doido, louco. Heitor Cagado, Shabab SV, Sala do Tiger e Fixal. Muito obrigado por apoiar esse projeto e por fazerem desse ano o meu ano mais especial de todos. Aí na tela vai estar aparecendo o último vídeo do canal, que foi o de Bob Esponja. E se você gostou desse aqui, vê aquele lá, porque aquele Bob Esponja é mais legal que esse jogo. Confia em mim. Mas é isso, muito obrigado de novo. E se quiser deixar um comentário, hoje eu vou estar lendo tudo que eu consegui. Espero que tenha valido a pena a espera por esse vídeo. Tchau, tchau.